Olá amigos, nesse vídeo nós vamos falar sobre a mídia e a influência que ela tem na vida dos seus filhos. É comprovado cientificamente que até os 12 anos de idade se forma a personalidade, o caráter de uma criança, que vai definir muito do que o seu filho vai ser, de como ele vai agir na sociedade que o cerca quando adulto. A igreja tem um trabalho muito árduo nos dias de hoje de reeducar as pessoas. A maioria das vezes que as pessoas chegam na igreja, elas chegam com o caráter todo destruído. E reeducar é uma tarefa muito difícil. E por que as igrejas têm essa dura tarefa? Porque nós estamos perdendo os nossos filhos na frente das redes sociais. Nesse canal, nesse vídeo, nós vamos estar falando da influência da mídia dentro da sua casa, na mente do seu filho, de como muitos pais inconscientemente eles estão entregando seus filhos a Satanás sem perceber. Então fica comigo, dá o seu like, compartilha esse vídeo se você gostar do trabalho do pastor Luiz nesse canal do YouTube intitulado Visão, e passe essa visão adiante para que no futuro a igreja tenha menos trabalho e mais adeptos, né? Em outro vídeo nós vamos estar falando também dos desigrejados, e talvez até nesse vídeo a gente pincele um pouquinho mais, porque é uma situação que vem acontecendo, se não no mundo, pelo menos no Brasil, de uma maneira muito forte, a situação dos desigrejados. E um desigrejado hoje provavelmente foi uma criança influenciada pela mídia ontem. Então os assuntos são interligados, mas eu vou dar preferência nesse vídeo para os desenhos animados, principalmente o que está top de linha aí, com mais de 9 bilhões de visualizações na internet, campeão de visualizações e de seguidores, chamado Baby Shark Dance, que não é a intenção do pastor Luiz estar falando mal do trabalho dos outros, mas está dizendo para você, abrindo o teu entendimento, para você ver até que ponto é interessante de verdade que o seu filho passe horas vendo desenhos, programas televisivos, quer seja em frente do aparelho de televisão ou num celular que você deixa na mão do seu filho. Até que ponto isso é interessante para você, amado ouvinte, para que depois você não venha a ter na vida adulta do seu filho problemas de desvio de caráter. Nós vamos tentar falar nesse vídeo sobre tudo isso de uma maneira meio resumida para não ficar cansativo para você. Então deixe seu like, vem comigo, e principalmente se você gostar, compartilha. Bom, é isso aí, estamos de volta, dei uma pausinha, agora voltei. Então vamos continuar aqui esse pequeno ensinamento para ajudar você a entender qual é a artimanha do inimigo, uma das maiores artimanhas do inimigo na vida da criança. Primeiro que em Provérbios 22:6, vou colocar meu óculos aqui para me ajudar, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando velho não se desviará dele. E Jesus em Mateus 19:14, ele disse: deixem vir a mim os pequeninos, as crianças, não lhes impeçam de vir até mim. O que acontece quando uma criança passa a maior parte do seu tempo nas redes sociais, vendo desenhos animados, principalmente esses que chamam bastante atenção, porque nota-se que é muito bem elaborado, é bastante animado, né? Eu já falei aqui o Baby Shark, por exemplo, eu tomei cuidado de dar uma olhadinha, e é um desenho bastante animado, né? Realmente é um entretenimento, tira a atenção da criança, ou melhor, chama a atenção da criança para a telinha do computador, da televisão, enquanto você, mamãe, está lavando sua louça, e o pai, na maioria das vezes, está trabalhando. E a criança fica ali tendo um entretenimento. O problema é que são mensagens vazias de valores bíblicos, de princípios bíblicos, mensagens vazias de Deus. Não está passando para a personalidade, para o perfil, não está formando um caráter cristão na criança. Essa criança tende, quando pré-adolescente e adolescente, a não sentir vontade de estar na igreja, porque isso não foi impregnado no caráter dela, não faz parte da personalidade dessa criança, uma vez que ela cresceu fora do convívio da igreja, fora do convívio dos ensinamentos bíblicos, não vai fazer parte da personalidade da criança, do caráter dessa criança, a ardência no coração de estar perto de Deus.
E eu quero dizer para você uma coisa que eu ministro nas igrejas, que estar na igreja é importante, mas o mais importante do que estar na igreja é estar na presença de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, mas não estão na presença de Deus. Ah, pastor, mas pode uma pessoa não estar na igreja e estar na presença de Deus? Bom, a gente entra no tópico dos desigrejados, que eu falei para você que eu ia dar uma pinceladinha, se possível fosse, nesse tópico. A igreja é como a casa da mãe, né? Eu tenho 5 irmãos. E suponhamos que um irmão meu, ele não gosta de mim, ele brigou comigo e ele está de mal de mim. E ele mora na casa da minha mãe. Pergunto eu para você, eu vou deixar de visitar a minha mãe porque o meu irmão não gosta de mim? Eu não posso fazer isso, porque um filho que renega sua mãe é bem complicado até mesmo diante dos olhos de Deus. Um filho de verdade, um filho grato à sua mãe, ele não deixa de visitar a casa da mãe. Mesmo que alguém que esteja na casa da mãe não goste de você, você vai dizer para a pessoa, olha, você vai ter que me engolir, porque eu vou dar um beijo, um abraço da minha mãe, né? Aí chega um domingo, por exemplo, Dia das Mães, você não vai deixar, se você está perto da sua mãezinha, se ela é viva, de dar um beijo, um abraço. A igreja é como a casa da mãe. Um desigrejado é alguém que abandonou a casa da mãe, que está fazendo... Tá, é a minha opinião, tá bom? Você pode discordar se você quiser, porque eu não sou o dono da verdade. Eu estou passando para você agora a minha opinião. A minha opinião é que um desigrejado, ele é uma pessoa que está rejeitando a mãe, metaforicamente falando. É claro que se você olhar as igrejas, você vê muitas aberrações, mas quando nós falamos de igreja, eu estou falando da parte da igreja que prega um evangelho consciente, um evangelho real, verdadeiro, de ministros do evangelho que tem realmente um compromisso com a palavra de Deus. Existe por aí muitas pessoas fazendo muitas bobagens, e a gente vê pela internet, né? E a gente até se escandaliza, mas não podemos generalizar, né? Existem muitas igrejas que ainda fazem um trabalho sério, né? E volto a dizer, como já falei no começo desse vídeo, um desigrejado hoje provavelmente foi um adepto de desenhos animados sem nenhum valor bíblico, sem nenhum princípio cristão no passado. Ou seja, não entrou no caráter daquela criança que agora é um adulto, né, os valores de Deus, os valores morais que Deus colocou, os princípios que Deus deixou, para que uma vez observando os seus princípios, os seus santos ensinamentos, nós possamos ter uma conduta correta, né? Ter um caráter forjado da maneira correta, porque o caráter é a sua personalidade, o caráter é quem você é, o caráter define você. E algumas pessoas dizem erroneamente que fulano não tem caráter. Não, isso é errado. Todo mundo tem caráter. Acontece que tem pessoas que têm um bom caráter e tem pessoas que têm um mau caráter, mas o caráter, né, muito do caráter, ele é formado do 0 aos 12 anos. A pergunta que eu faço, do 0 aos 12 anos, o que o seu filho está vendo nas redes sociais? Baby Shark? Aonde é que está falando de Jesus? Muito pelo contrário, é um pedacinho ali desses desenhinhos, eu vi que eles cantam uma musiquinha onde o macaco cruzou com a borboleta e nasceu uma macacoleta, o boi cruzou com não sei quem e nasceu... Então assim, mostra assim, no mundo animal uma inversão de valores, até no mundo animal, o que vai impregnando na mente da criança desde pequeno valores distorcidos, né? E o que dizer de outros desenhos, como o desenho da Walt Disney, que já todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, que tem mensagens subliminares até de cenas de sexo embutidas que você adulto não vê, mas as crianças veem. Toy Story, por exemplo, muitas pessoas já sabem que um dos desenhos do Toy Story, logo no início aparece uma cena pornográfica que os adultos não conseguem detectar, mas a mente da criança é muito perceptível. Então fica a dica para você nesse vídeo, né? É muito bonitinho mesmo. Eu assisti, eu digo, é muito bonitinho. Entrete a criança, entrete. Mas por que não entreter a criança com desenhos bíblicos, contando histórias de Jesus? Por que não entreter a criança? Porque as redes sociais também já tem muitos trabalhos bons, irmãos, que contam a história da Bíblia, a história de Jesus. Por que não passar para os seus filhos os valores cristãos, os princípios espirituais, as coisas do reino de Deus, e cumprir o que Jesus falou em Mateus 19,14, deixai-vos a mim os pequeninos e não lhos impeçais de vir até mim, porque aos tais pertence o reino de Deus. Em uma outra passagem, Jesus ainda diz que quem não se fizer semelhante a uma criança não herdará o reino do céu. Ali está falando da simplicidade, da pureza,
da capacidade de perdoar de maneira incondicional, porque a criança, o coração dela é muito lindo, mas o que é que nós estamos fazendo com o coração das nossas crianças? Quero que você pense nisso e passe para frente se você gostou dessa fala, desse pequeno trabalho que eu estou fazendo nesse canal. Compartilhe para que futuramente nós não estejamos mais e mais desigrejados, mais e mais adolescentes problemáticos, com o caráter distorcido, que não querem estar na casa de Deus e muito mais evitam estar na presença de Deus. Por quê? Porque o caráter desses jovens, o caráter desses adultos foi forjado na frente de desenhos animados que não passam nada de bom, só passam informações inúteis e enchem a cabeça das crianças de coisas que só vão resultar num caráter distorcido no dia de amanhã. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos pensar com carinho e educar nossos filhos à luz da palavra de Deus.